Então, nós vamos estudar os adjuntos adnominais. Então, primeiro, o que é o adjunto adnominal? É o termo que caracteriza, determina ou qualifica o substantivo. Então, o substantivo, ele tem que estar presente sempre para que ocorra, tá? Um adjunto adnominal. Então, olha só. O primeiro bonde elétrico amedrontou alguns pedestres. Nós temos aqui, ó, o primeiro bonde elétrico. O substantivo é bonde, certo? O que está caracterizando o bonde? Nós temos, ó, o, que é um artigo, ele está caracterizando o bonde, né? Ele está determinando. Depois nós temos primeiro, que também determina, e elétrico, que dá característica. Então, aqui eu tenho um artigo, um numeral e um adjetivo. Então, se eu tenho um artigo, um numeral e um adjetivo, logo os três são chamados de adjuntos adnominais. Então, o que acontece? Agora, eles passaram a ter outro nome, tá? Então, agora, a partir de agora, os artigos, os numerais, os adjetivos, os pronomes adjetivos e as locuções adjetivas, eles vão passar a ser chamados de adjuntos adnominais, porque eles vão fazer referência sempre ao substantivo que está na oração, tudo bem? Então, aqui diz assim, ó, o sujeito é o primeiro bonde elétrico. Núcleo do sujeito é o substantivo, bonde. Note que o núcleo se faz acompanhar de outros termos que o caracterizam, acrescentando-lhes uma qualidade ou determinando-o. Ó, o, primeiro e elétrico, né? Então, o, como é um artigo, primeiro, como é um numeral, e elétrico, como é um adjetivo, então agora eles vão passar a ter este nome de adjuntos adnominais. E nesse caso aqui de bonde, que é o substantivo. Depois aqui a próxima frase. Os soldados arrastavam uma pesada mochila de utensílios. Uma pesada mochila de utensílios é o objeto direto. Por que é objeto direto? Porque está depois do verbo. O núcleo desse objeto é o substantivo mochila, que se faz acompanhar de outros termos que a caracterizam. Então, nós temos como que a mochila é, ó. Então, eu tenho uma, que está determinando, pesada, que está caracterizando, e de utensílios, que também está dando característica. Então, eu tenho uma, artigo, pesada, adjetivo, de utensílios, locução adjetiva. Então, logo, eles são adjuntos adnominais. O adjunto adnominal, ele pode ser representado, então eu já falei antes, ó, pelos adjetivos, pelos pronomes adjetivos, pelos artigos, pelos numerais e por locuções adjetivas. Então, essas 5 classes de palavras aqui, tá? São então chamadas a partir de agora de adjunto adnominal, e todas elas fazem referência ao substantivo. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos pronomes átonos. Por que os pronomes átonos? Porque eles também podem funcionar como adjuntos adnominais, mas eles só vão funcionar como adjunto adnominal quando eles equivalerem a possessivos, a posse. Então, aqui, ó, roubaram-me os documentos, roubaram os meus documentos. Então, quando eu consigo fazer a substituição do pronome oblíquo átomo por um pronome possessivo, então ele também vai ter a função de adjunto adnominal, tá? Agora aqui, ó, não lhe conheço os defeitos, não conheço seus defeitos, né? Então, eu consegui substituir o pronome átono por um pronome possessivo. Então, nesse sentido, ele sempre vai ser adjunto adnominal também, certo?
Regras práticas para evitar a confusão entre o adjunta de nominal, como locução adjetiva, e o complemento nominal. Então, olha só. Primeiro, verifique a dispensabilidade do termo que está caracterizando o substantivo. Se puder ser dispensado da frase, ele é adjunta de nominal. Caso contrário, ele vai ser complemento nominal. Então, vamos aqui, ó. O prato do dia estava saboroso. O prato estava saboroso. Então, eu consegui dispensar, né, o termo que caracteriza o substantivo. O transporte do gado é feito de caminhão. O transporte de que é feito de caminhão? Nesse caso, eu não consegui dispensar. Então, se eu consigo dispensar, ele é adjunto. Quando eu não consigo, ele é complemento. E a segunda regra é: tente transformar o termo relacionado ao nome em adjetivo ou oração adjetiva. Se for possível, vai ser um adjunta de nominal. Caso contrário, não. Olha só. Ele tem amor de mãe. Ele tem amor materno. Então, eu substituí o de mãe por materno. Então, aqui eu tenho um adjunta de nominal, porque ele tem valor de adjetivo. Sabia muitas canções de Natal. Sabia muitas canções natalinas. Novamente, a gente tem. Os navios de guerra chegaram. Os navios bélicos chegaram. Então, quando eu consigo fazer essa substituição, ela também exerce a função de adjunta de nominal. Mas atenção, nem sempre essas regras vão ser aplicáveis, tudo bem? Agora nós vamos, então, para as questões de 5 a 8. Tem um texto intitulado Filtro de Barro. Nada de purificadores elétricos, torneira de cozinha com filtro, nem galões de água mineral. O melhor meio para limpar as impurezas da água é o bom e velho filtro de barro. Uma pesquisa norte-americana mostrou que os filtros à vela são muito eficazes e retêm 99% de parasitas causadores de doenças. A superioridade dos filtros de barro ocorre devido ao sistema em que a água passa lentamente pelo filtro. Os simples filtros de barro levam vantagem, também por serem mais baratos, já que um purificador pode custar até 3 vezes mais. No fragmento, a superioridade dos filtros de barro. A locução adjetiva de barro, ela funciona como adjunta de nominal, certo? Isso é uma afirmação. Então, se ela funciona como adjunta de nominal, ela exprime ideia de quê? De finalidade, de origem ou de matéria? Então, para vocês conseguirem compreender isso, leiam novamente o fragmento, tá? A superioridade dos filtros de barro, tá? Esse de barro, o que ele indica? Ele indica a finalidade do filtro? Ele indica a origem do filtro? Ou ele indica a matéria do filtro? Depois, questão número 6. Os simples filtros de barro levam o adjunta de nominal destacado, né? Que no caso aqui é o os. Ele está caracterizando o nome filtros? Ele está determinando o nome filtros? Ou ele está complementando o nome filtros? Pensa bem, os é um artigo. Qual é a função do artigo em relação ao substantivo? Se tiver dúvida, volta lá no início do vídeo. Questão número 7. Na frase, já que um purificador pode custar, o termo que funciona como adjunto adnominal de purificador é já que, ou pode. Questão número 8. O adjunto adnominal é considerado um termo. Ele é um termo essencial da oração, um termo integrante da oração ou um termo acessório da oração. Ok? Feito até a atividade número 8, semana que vem nós faremos